E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo aí, sejam bem-vindos ao nosso canal. Espero que vocês estejam todos muito bem, em nome de Jesus. Bom, vamos aí continuar em Marcos, capítulo 7. Jesus e os mestres da lei. E aconteceu que alguns mestres da lei e fariseus, vindo de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Observavam que alguns dos seus discípulos comiam os pães com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Pois os fariseus e todos os judeus não se alimentam sem lavar as mãos de forma cerimonial, preservando a tradição dos antigos. Quando chegou na rua, não tocaram, quando chegam da rua, não tocam nos alimentos sem antes se banharem. Além disso, há muitos outros costumes que guardam, tais como lavar de copos, jarros, vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei questionaram a Jesus: por qual razão os teus discípulos não andam em conformidade com a tradição dos anciões, mas tomam o pão com mãos impuras? Ele, entretanto, lhes afirmou: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócrita, pois assim está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, as doutrinas que ensinam não passam de ordenações humanas, e assim abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos às tradições dos homens. E acrescentou-lhes: sabeis sempre encontrar um meio de negligenciar os mandamentos de Deus, com o propósito de estabelecerdes a vossa própria tradição. Porquanto Moisés afirmou: honra teu pai e a tua mãe, e mais: quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe será condenado à pena de morte. Contudo, vos afirmais: se uma pessoa disser a seu pai ou a sua mãe: os bens com os quais eu vos poderia ajudar são corba, isto é, uma oferta dedicada ao Senhor. Vós o desobrigais do dever de prestar qualquer ajuda de que seu pai ou sua mãe necessita. Assim conseguis anular e a eficácia da palavra de Deus por intermédio da tradução que vós próprios tendes transmitido. E dessa mesma maneira procedeis em relação a vários outros assuntos. Jesus conclamou novamente a multidão para junto de si e lhes anunciou: ouve-me todos e entendei. Nada existe fora da pessoa humana que entra nela a possa tornar impura. Ao contrário, o que sai do ser humano é o que faz impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, após haver deixado a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram uma explanação sobre aquela parábola, ao que ele lhes declarou: ora, pois não vos tendes tal entendimento? Não conseguis compreender que nada que entra no homem tem o poder de torná-lo impuro? Porque efetivamente não entra em seu coração, mas sim em seu estômago, sendo dirigido e depois expelido. Ao fazer essa afirmação, Jesus proclamava puros todos os alimentos. E disse mais: o que sai do ser humano é o que o torna impuro, pois é de dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância e a insensatez. Ora, todos esses males procedem do interior, contaminam a pessoa humana e a tornam impura. Uma gentia manifesta sua fé. Então partiu Jesus daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou em uma casa e desejava que ninguém o soubesse, porém não foi possível manter sua presença em segredo. De fato, assim que ouviu falar sobre ele, certa mulher cuja filha pequena estava com um espírito imundo chegou e atirou-se aos seus pés. A mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e implorava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe explicou: deixa primeiro que os filhos se alimentem,
até ficarem satisfeitos, pois não é justo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ao que replicou-lhe a mulher: Sim, senhor, mas até os filhos dos cães debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ela lhe declarou, então ele lhe declarou: Por causa dessa tua resposta, podes ir em paz, o demônio já saiu da tua filhinha. Ao retornar ela para a sua casa, encontrou a criança jogada sobre a cama, pois o demônio o havia abandonado. A cura de um surdo gago. Outra vez, saindo Jesus das terras de Tiro, seguiu em direção ao mar da Galiléia, passando por Sidom e atravessando a região de Decápolis. Então algumas pessoas lhe apresentaram um homem que era surdo e mal podia falar, e lhe suplicaram que impusesse suas mãos sobre ele. Jesus conduziu o homem até a sós, para longe da multidão, e colocou os dedos nas orelhas dele. Em seguida cuspiu e tocou na língua daquele homem. Depois levantou-se, levantando os olhos para o céu e com um profundo suspiro ordenou: Efatá, que quer dizer abra-te. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram, sua língua desprendeu-se e ele começou a falar fluentemente. Entretanto, Jesus ordenou-lhe que não dissesse a ninguém o que ali se passara. Contudo, quanto mais ele recomendava, tanto mais eles o divulgavam. As multidões ficaram sobremodo maravilhados e proclamavam: Ele faz tudo de forma esplêndida. Faz tanto os surdos ouvirem como os mudos falarem. Nova multiplicação dos pães. Marcos, capítulo 8. Naqueles dias, uma grande multidão novamente se ajuntou, e não tendo as pessoas com o que se alimentar, chamou os discípulos e lhes compartilhou: Tenho compaixão dessa multidão. Já se passaram 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Se eu os enviar de volta às suas casas em jejum, vão desfalecer pelo caminho, pois alguns deles vieram de longe. Entretanto, os discípulos alegaram: Onde neste lugar desabitado seria possível alguém conseguir pão suficiente para alimentar a todos? Indagou-lhe Jesus: Quantos pães tendes? Ao que afirmaram eles: 7. Então ele orientou o povo a reclinar-se sobre o chão e após tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos, para que estes servissem a multidão, e assim foi repartido entre todas as pessoas. Havia havia também alguns peixes pequenos. Da mesma forma, ele deu graças e ordenou aos discípulos que os distribuíssem. Todas as pessoas ali reunidas comeram até se saciar, e ainda recolheram 7 cestos grandes, cheios de pedaços que sobraram. Na multidão havia cerca de 4.000 homens. Então Jesus despediu-se do povo. Logo depois entrou no barco com seus discípulos e dirigiu-se para a região de Dalmanuta. Os fariseus querem um sinal. Os fariseus se aproximaram e começaram a questionar Jesus. Então o tentaram e, para provocá-lo, pediram que lhe apresentasse um sinal miraculoso no céu. No entanto, Jesus suspirou profundamente e lhes afirmou: Por que pede esta geração o sinal dos céus? Com certeza vos asseguro que para essa geração não haverá sinal algum. E deixando-os, voltou a embarcar e rumo para o outro lado. O perigo das más influências. Aconteceu que os discípulos se esqueceram de levar pão e no barco tinham conseguido apenas um único pão. E Jesus passou a recomendar a eles: Cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles, porém, especulavam entre si, argumentando: É porque não trouxemos pão? Ao notar a discussão, Jesus questionou: Por que discorreis sobre o não tendes pão? Até agora não considerastes, nem ainda compreendeis? Permanecereis com o coração pedrificado? Tendo olhos não vedes, e possuindo ouvidos não escutais? Não vos recordais? Quando dividi os 5 pães para os 5.000 homens, quantos cestos cheios de pedaços que sobraram,
recolheste? E afirmaram, 12. E quando eu parti 7 pães para aqueles 4.000, quantos cestos grandes repletos de sobras recolheste no chão? Responderam eles, 7. Ao que lhe concluiu Jesus, e então, ainda não compreendeis? Um cego em Betsaida é curado. E chegando a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego à presença de Jesus e rogaram-lhe que o tocasse. Então ele tomou o cego pela mão e o conduziu para fora da aldeia. Em seguida, cuspiu nos olhos daquele homem e lhes impôs as mãos e indagou-lhe: Vês alguma coisa? O homem levantou os olhos e afirmava: Vejo pessoas, mas elas se parecem com árvores caminhando. Mais uma vez, Jesus colocou suas mãos sobre os olhos do homem e, no mesmo instante, tendo sido completamente restaurado, via com clareza e podia discernir todas as coisas. Então Jesus enviou aquele homem para casa, recomendando-lhe: Nem sequer no povoado entres. Pedro confessa a Jesus como Messias. Jesus e seus discípulos partiram para os povoados nas cercanias de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes inquiriu: Quem dizem as pessoas que eu sou? Ao que eles afirmaram: Alguns comentam que és João Batista, outros Elias, e ainda há quem afirme que és um dos profetas. Então lhes questionou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E asseverando Pedro, declarou: Tu és o Cristo. Jesus, por sua vez, lhe recomendou que nada divulgasse a seu respeito. Jesus anuncia a sua paixão. Então passou Jesus a ensinar-lhes que era impiedoso que o Filho do Homem fosse vítima de muitos sofrimentos, viesse a ser rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Então fosse assassinado, para depois de 3 dias ressuscitar. Jesus falou sobre esse assunto de maneira clara, mas Pedro, chamando-o em particular, começou a censurá-lo energicamente. Entretanto, Jesus voltou-se, olhou para seus discípulos e repreendeu severamente a Pedro, exclamando: Para trás de mim, Satanás, pois não estás pensando na obra de Deus, mas sim nas ambições humanas. Em seguida convocou, em seguida, convocou Jesus a multidão e os discípulos e os desafiou: Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, salvá-la-á. Portanto, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou ainda, o que uma pessoa poderia dar em troca de sua alma? Assim sendo, numa época como esta, de incredulidade e perversidade, aí, ó, tá vendo? Se alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando voltar na glória de seu Pai, juntamente com os santos anjos também, essa pessoa não oferecerá honra. Caramba, glória a Deus por isso. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo. Paz!